Olá, espero que estejam todos bem. Eu já havia falado nos vídeos anteriores sobre a diferença entre frase, oração, período. Falei a respeito do período composto, que pode ser classificado em período composto por subordinação e período composto por coordenação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre orações coordenadas. Então, só retomando um pouco o conceito, as orações coordenadas são aquelas orações independentes. Elas não dependem uma das outras para a construção do sentido. Então, como eu falo com os alunos, elas são fáceis de serem compreendidas porque são divididas em apenas 5 tipos. 3 tipos começados pela letra A, um quarto pela letra C e um quinto pela letra E. Então, memorizem. As 3 primeiras se iniciam com a letra A quarta C e a quinta E. Vamos para a primeira. A primeira é a aditiva. A oração coordenada aditiva é aquela que vai expressar uma ideia de acréscimo, de adição. As principais conjunções são a conjunção e, a conjunção nem e as locuções conjuntivas. Mas também e não só. Vou dar um exemplo. Ele não estuda nem trabalha. Então eu tenho 2 verbos, estudar e trabalhar, e eu estou fazendo uma associação entre essas orações de forma a acrescentar, tá vendo? Ele não estuda nem trabalha. Bom, vamos para a segunda oração. A segunda é a adversativa. A adversativa vai expressar uma ideia de contrariedade, de oposição. Então, eu vou ter uma expectativa que será quebrada na segunda oração. Então, eu separei um exemplo aqui. Ele correu, mas perdeu o ônibus. Então, todas as vezes que eu acrescento conjunções como mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, eu trago uma ideia de contrariedade. É uma ação que será oposta à outra. O terceiro tipo é a alternativa. A oração coordenada alternativa é aquela que indica uma escolha, uma alternância, uma opção. Então, ou você estuda ou você trabalha. Observaram que eu tenho um ou no início e eu tenho um ou no meio? E é uma coisa ou outra, não são 2 coisas como na aditiva, aqui eu tenho uma escolha. Eu posso ter orações coordenadas alternativas, iniciando com a conjunção e essa conjunção sendo repetida no meio, ou posso simplesmente ter apenas uma conjunção ligando. Exemplo, você estuda ou trabalha. Nesse caso, a minha conjunção ela está só no meio, fazendo essa ligação entre as orações. Como eu usei o exemplo do ou na frente e o ou no meio, também posso utilizar o quer, e aí vem a parte da minha sentença, e o outro quer, já, seja, e aí vai de acordo com o sentido que eu queira estabelecer. O quarto tipo é a oração conclusiva. Conclusiva vai dar uma ideia de conclusão. Então eu vou ter conjunções como logo, portanto, por isso, pois. Nesse caso, pois da conclusão, ele é após o verbo. Vou dar um exemplo. Presenciamos o acidente. Seremos, pois, testemunha. Entenderam que tem uma ideia aí de conclusão? Então, presenciamos o acidente. No caso, eu vou ter ponto e vírgula, tá? Presenciamos o acidente, ponto e vírgula. Seremos, vírgula, pois, vírgula, testemunhas. Bom, e a última oração coordenada é a oração explicativa, que vai dar uma ideia de explicação, de uma justificativa. Eu posso utilizar conjunções como porque, que, porquanto e pois também. Só que nesse caso, o meu pois, ele vai ser antes do verbo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Não fui à festa, pois estava doente. Então, nesse caso, pois, ele não está concluindo. Ele está o quê? Explicando, ele está justificando. Bom, apresentei para vocês os 5 tipos de orações coordenadas. as principais conjunções, coloquei um exemplo assim para ajudar a memorizar,
mas eu indico que vocês consultem gramáticas e outros materiais. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima oportunidade. Um abraço!